Gente, mais um vídeo com essa dupla maravilhosa. Então aproveita, já curte esse vídeo, entendeu? Segue a gente nas redes sociais, vou deixar aqui pra vocês. E hoje a gente vai falar intercâmbio de trabalho versus intercâmbio de estudo. E aí, qual que é a diferença? O que a gente tem a aprender nos dois também? Então, intercâmbio de trabalho e intercâmbio de estudo são duas propostas um pouco diferentes. Hoje, quando as pessoas, a maioria dos brasileiros, quando eles nos procuram, normalmente as pessoas têm um nível de inglês um pouco mais baixo. Então, quando elas chegam ao nível de inglês mais básico, elas acabam tendo que estudar um pouco para depois elas fazerem um programa de trabalho. Então, o que é possível fazer? Elas fazerem um estudo mais trabalho. Então, ela vai lá para aprender o inglês, aprimorar o inglês que ela tem, e aí ela tem uma permissão legal dentro do visto dela que permite ela trabalhar. Isso a gente vai ter no Canadá, a gente tem hoje, por exemplo, na Austrália, a gente vai ter na Irlanda, então tem Nova Zelândia. Nos Estados Unidos é possível fazer estudar isso e trabalhar não é possível. Olha, gente, fica aí. Isso, você exato. vai para trabalhar ou você vai para estudar? Exatamente, lá você não tem essa permissão. Então, nesses países, eles permitem que você possa estudar e aí no seu horário livre você possa trabalhar. Com limite de horas. Com né? limite de horas, exatamente. Você não pode trabalhar o dia inteiro. Não. Né? A gente tem que sempre ter em mente que o processo é um visto de estudante. Então, o foco principal é o estudo e você vai conciliar o seu trabalho ali, mas ele não pode prejudicar o seu estudo de maneira nenhuma. Quando a pessoa já tem um nível de inglês um pouco melhor, ela já fala de nível intermediário para cima, a gente vai ter algumas oportunidades. Intermediário é fluente, tá? Porque a gente coloca muitas vezes no nosso currículo aqui, intermediário. Então, o intermediário é entender e se comunicar bem. Isso. Né? A gente pode falar que é um avançado, né? Avançado. Exato. E tem algumas provas que a gente tem que fazer de proficiência. Isso, exatamente. A pessoa tem que fazer o exame de proficiência para que ela possa comprovar que ela tem aquele nível de inglês mais avançado, e aí a gente entra nesses programas de trabalho, que aí ela pode fazer um programa de trabalho, por exemplo, nos Estados Unidos, ela pode fazer um trainee, dependendo da área que ela estudar aqui no Brasil, a formação dela, ela pode fazer um trainee lá fora, mas ela precisa ter nível de inglês. Ela tendo um nível de inglês, ela pode ser au pair, ela tem uma série de opções aí que ela vai ter essa possibilidade. O que é au pair? Au pair é babá, tá? Então ela vai... Babá, gente, é um nome chique pra babá. Entendi. Aqui a gente tá aqui pra tirar dúvida mesmo. Claro, exatamente, exatamente isso. Então, tem o trainee, tem au pair, tem os programas onde a pessoa pode sair daqui do Brasil já com um emprego na área dela, aí ela vai ter que ter um nível de inglês mais avançado ainda que os países vão exigir, então ela valida os estudos dela aqui no Brasil para ela poder fazer isso lá. Já chega lá empregado. Isso, vamos dar um exemplo de uma área que é super comum isso acontecer, a área de computação, quem é fera em computadores. Felipe, fica aí mais uma vez meu pedido de casamento registrado. Quem é fera em computação, tem muito conhecimento, fala inglês muito bem, tem já um exame de proficiência comprovando isso, ela consegue sair daqui do Brasil com um programa só para poder trabalhar lá na Austrália, por exemplo. Engenharia também. Quem tem nível tem mais vantagens, né? Assim, pelo pouco que eu vejo, a pessoa já tem um acesso à saúde, por exemplo, melhor. Exato. A vantagem que ela tem de fazer um programa de trabalho, basicamente, é primeiro as economias financeiras, porque ela não vai ter que gastar com uma escola, né? Então ela não tem que comprar um curso de inglês, ela não tem que fazer nada disso, então ela já tem esse custo. E normalmente nesses programas de trabalho, ela já sai daqui também com esse plano de saúde oferecido pelo governo. Então você também tem essa economia nesse sentido, tá? Então isso acaba sendo bem interessante. Então os projetos de trabalho vão ser sempre para quem tem um nível de inglês mais avançado. Se eu já tenho um bom conhecimento de inglês, fiz uma prova de proficiência, tem isso comprovado, eu tenho a possibilidade de me candidatar ali para oportunidades de trabalho no exterior. E como que eu acho as oportunidades? Porque se a gente está falando de coisas, estão do outro lado do mundo. Como que eu acho essas oportunidades? Aqui estamos para solucionar esse problema. Tá vendo, gente? Imagina você aqui, uma área, tem medicina, engenharia. Tô falando no caso da Austrália, não sei quais são os outros países mas que eu andei pesquisando, tecnologia, que precisa, o país precisa de você lá e você tem essa oportunidade de conhecer uma outra cultura e já ir empregado, né? Exato. O que acontece é que esses países muito desenvolvidos, a população jovem hoje é muito pequena. Então eles precisam de profissionais de fora para que possam cumprir ali e ocupar vagas de emprego que estão disponíveis. Então eles têm a lista de profissões, a maioria dos países vão ter essa lista de profissões, onde tem as altas demandas. Então a gente vai ter lá engenharia, computação, contabilidade. Então são profissionais que estão em falta naquele país e aí o governo te dá essa possibilidade de você sair do Brasil já com esse visto de trabalho para você poder trabalhar legalmente lá. Praticamente todos os países do mundo hoje têm essa lista de profissionais, então o grande passo aí é falar inglês bem.
Tem que falar inglês, tem que estudar, não tem jeito. Não tem jeito. Não tem como fugir. E quem não fala inglês tem essa oportunidade de inicialmente estudando inglês, chegando lá, conseguindo alcançar um nível de inglês avançado, ele pode comunicar, que você fala hi, my name is, já dá aquele gingado brasileiro, entendeu? Já vai aquele entendendo ali, e aí você já consegue começar a trabalhar. Exato, aí você chegando num nível mais avançado lá, você pode trocar o seu visto de estudante para um visto só de trabalho. Então você pode trocar isso lá. Pode trocar. E, Bárbara, eu chegando lá, eu estou indo, gente, como estudante para a Austrália, e eu tenho algumas certificações. Por exemplo, vou trabalhar de tráfego control, né? Controle de tráfego, ou de au pair, né? De babá. Eu preciso de algumas certificações lá. Eu não posso simplesmente chegar e pedir um emprego. Não, primeiro que acontece o seguinte, a gente tem que sempre, igual como o Kaique já explicou, quando a gente fala de programas de estudo combinado com o trabalho, né, o trabalho é uma permissão. Então, primeiro de tudo que o estudante tem que organizar é a documentação que ele precisa para poder trabalhar. Então, tipo uma carteira de trabalho, Entendi. né, alguma coisa do tipo. Tipo um seguro, aquele número de seguro social, né? Lá, no caso da Austrália, por exemplo, é chamado o Tax File Number, que é como se fosse o CPF da pessoa, né? E tem também o ABN, que é como se fosse um MEI, assim, quando a pessoa vai prestar mais serviços autônomos e assim, a grosso modo falando, né? Então, esse é o primeiro passo, organizar essa documentação, ver o que você precisa para ter a permissão mesmo de trabalhar, né? Conseguir um emprego, porque muitas vezes o seu empregador vai te exigir esses documentos para que você... Novamente, não tem jeitinho brasileiro, não tem. Né? Não tem famoso jeitinho brasileiro. Eu acho que isso é uma cultura totalmente diferente da nossa, né? Então você tem que cumprir as certificações. Você quer trabalhar de tráfego control, né? Controle de tráfego, quer trabalhar de babá, quer trabalhar de empregada, quer trabalhar numa escola, você tem que buscar essas certificações e elas são caras, gente, porque é uma coisa assim, a gente pensa no valor da escola, a gente pensa, eu vou chegar lá e trabalhar. Mas essas certificações duram quanto tempo que eu tenho que fazer um curso, eu quero ser garçom, eu quero ser barman? Quanto que custa isso pra mim inicialmente? Isso já fica no planejamento de vocês quando eu vou pra fechar o intercâmbio? Isso, o que é importante? A gente faz um trabalho hoje nas nossas agências locais. Então, quando você chegar lá na Austrália, você vai ser recebido pela nossa equipe no nosso escritório lá. Lá eles vão tirar o seu Tax File Number, que é como a Bárbara falou, é o seu CPF australiano. E demora pra sair? Não, sai rápido. Eu sou uma pessoa ansiosa. Não pode demorar muito tempo pra sair. Então a gente já faz esse processo de organizar essa documentação para você e a gente vai sentar com você, Ingrid, e vai identificar qual é o seu perfil. Seu nível de inglês, como é que tá hoje? Meu nível de inglês é mais básico, então... Eu sei falar raio. Então as oportunidades de trabalho que a gente vai ter pro nível de inglês que você tem, pelo seu interesse, vai ser X. E aí a gente vai ver quais são as certificações que você precisaria. Não, eu já tenho um nível de inglês mais intermediário. Não, então peraí, dá para você trabalhar, por exemplo, como garçom. Mas garçom lá dentro da Austrália precisa ter uma certificação especial para vender bebidas. Não é chegar, bater na porta e falar assim, então meu currículo precisa de certificação, né? Não. Então vocês têm todo esse apoio na Austrália para eu chegar lá e novamente ver meu perfil. Exato, até para você não fazer certificações que não vão ser úteis para você. Você nem vai usar, né? Exato. Às vezes eu vou fazer uma certificação às vezes de babá e você não vai ter... Não tem nem competência para conversar com a criança, exato, com os pais, para eles me passarem informações. E aí, aos poucos, você vai tirando outras certificações. E a gente faz um link também... Assim, disso, é muito caro? Não, é super baratinho. Você vai gastar, por exemplo, se você quiser tirar uma certificação para você trabalhar na área de garçom, barman, essas coisas, na faixa de 120, 150 dólares você isso tira. Isso hoje, tá, gente? Porque você pode estar claro. 3 anos e muda, mas você vê que não é uma coisa assim absurda. Não converte. Quem converte não se diverte. Não se diverte. Então você vai estar ganhando em dólar, então é um investimento que você tem que fazer. E é legal que essas certificações, a gente também faz um link com as oportunidades de trabalho que a gente tem lá. Então você chegou hoje, eu tô vendo que aqui no nosso dashboard lá, eu tenho mais vagas para a área de bebidas, então eu vou te indicar a fazer, porque eu sei que se você fizer, você vai conseguir... Exatamente, você já tem uma série de vagas ali disponíveis. Como você mesmo disse, não adianta você tirar a certificação de babá, se eu não tenho nenhuma vaga ofertando de babá, você vai fazer uma documentação que não é necessária. Então, é inútil. Exatamente, né? Então a gente consegue fazer esse vínculo. Não tem vencimento essas certificações, então você tirou, é para a vida toda. Normalmente a diferenciação vai ser que de um estado, se você acontecer de mudar de um estado para o outro, talvez você tenha que fazer uma nova, porque cada estado tem uma legislação, às vezes, um pouquinho diferente. Então a gente tem que ficar atento a isso. Mas nós temos agências em outros lugares, então a agência sempre vai auxiliar com isso. Tá vendo, gente? Como que é importante você ir com um apoio lá.
eu falo isso porque eu sou uma pessoa que eu busco segurança. Eu acho que quando a gente está mudando para o outro lado do mundo, no caso eu tenho um plus de ter um pai lá, mas quando a gente está mudando para o outro lado do mundo, a gente quer ter uma base. É porque eu conheço alguém, um amigo e tal, fecha com uma agência, né? Com o Kaique, com a Bárbara principalmente, que eles vão conseguir te mostrar o caminho das pedras. E eu posso estar na Bahia que vocês fecham, gente? Tranquilamente. A gente hoje... Pode estar em qualquer estado brasileiro. Esse mundo moderno, pandemia, a gente está atendendo qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo. De qualquer estado. Então, por exemplo, vocês já tem... Bate um papo, gente. Marca uma conversa. Eu acho que abre muito a cabeça. Eu acho que a gente ficar pesquisando demais, às vezes a gente não tem um direcionamento. A conversa, até perguntar na conversa, você paga com você? Falar, Kaique, quero bater um papo com você. Eu pago pra bater papo com você? Não, de maneira nenhuma. O nosso processo aqui é te ajudar a identificar o que é legal pra você, mas não tem custo nenhum. É gratuito, tá? Olha que coisa maravilhosa. Você vai ligar pro Kaique pra baixo e falar assim, tô com dúvida, vou a trabalho, E eu indico aos meus amigos, falo, olha, você tá indo pra outro, bate um papo com o Kaique, eu tenho certeza que eles vão conseguir te direcionar, principalmente nas questões de trabalho, gente. Você está indo para o outro, novamente, você está indo para um outro lugar do mundo que você provavelmente não vai conhecer ninguém e não conhece o mercado de trabalho. E você, igual a gente estava conversando em outro vídeo, você vai ter que dar um passo para trás. A não ser que você tenha um nível de inglês muito alto e consiga já um emprego lá na sua área. Mas isso não é o normal, né? Não é a maioria. Na maioria dos casos, até pela dificuldade que a gente tem hoje de falar inglês no Brasil, né? Por mais que eu esteja dentro de uma escola, estude 3, 4 horas por semana, mas ao sair de lá eu falo português o tempo todo. E o intercâmbio você tem essa vivência de falar inglês 24 horas. Na TV, na rua, na sala de aula, com os amigos, você vai no café. Não seja meu pai, ele escuta a rádio brasileira o dia. É uma dica que eu te dou. Ele sabe mais da política daqui do que eu, porque eu tô escutando rádio brasileiro, mas acho que é uma forma dele conectar um pouquinho. Matar a saudade. Matar um pouquinho a saudade. Mas realmente, você tem uma imersão muito maior, né? Então, importante, Bárbara, dar esse passo pra trás, desfila. Ego, gente, tira o ego. Você vai ser faxineiro, você vai ser garçom. E isso não são subempregos, são empregos que a gente precisa. Eu mesmo já trabalhei aqui no Brasil anos e anos em restaurante e assim, é um emprego muito gratificante como outro qualquer. Eu acho que a gente pensa muito aqui em subemprego porque a gente tem aquela realidade de faculdade, de formar, mas sabe, garçons muitas vezes ganham muito mais do que muito emprego formal aí. Eu te falo isso por experiência própria. Sim. Que eu sei que ganha assim, tem garçom que ganha 5 mil reais por mês aqui no Brasil, né? Então é o pensamento que você tem que ter lá você vai estar ganhando em dólar, você vai gastar em dólar, gente, também nem tudo é bom falar isso, você vai estar ganhando em dólar, mas você vai gastar em dólar. Mas dá pra você juntar um dinheirinho ali. Sim, o poder de compra é alto e independente da profissão que você estiver fazendo ali, você vai ter uma oportunidade financeira muito interessante, um poder de compra que dificilmente talvez você teria aqui no Brasil exercendo essas mesmas profissões. Então, lá você se sente muito valorizado e é uma etapa importante do seu amadurecimento, do seu desenvolvimento pessoal ali, para que você tenha outras oportunidades no país. E o Caio fala por experiência própria, a Bárbara também, porque eles já fizeram intercâmbio e eles sabem essa ansiedade, como é que funciona. Vocês chegaram a fazer um emprego lá? Como é que foi isso? Ou você só estudou? Só estudando. Eu fui só estudando, né? Eu também fui só estudando. Olha, gente, que maravilha. A gente foi novinho, com 17 anos. A gente foi novinho. A gente não fala quanto tempo que tem. Não, de jeito nenhum. Não precisamos falar disso agora. Não falar disso agora. Mas muito interessante, eu acho que você precisa saber o que você quer, o seu objetivo, novamente, o seu planejamento e saber, eu tenho capacidade de dar espaço para trás? Porque o Kaique, a gente estava conversando aqui fora das câmeras, ele falou, já teve cliente que falou, não tenho essa capacidade de dar espaço para trás, então não vai fazer intercâmbio. Não é pra ir a pessoa. Você vai pisar lá e vai voltar, ou você sai daqui com um puta de inglês, né, inglês muito bom, você conseguir avançar, né? Então... Sim, isso é super importante da frustração, né? Então a gente tem que com isso em mente, que eu vou chegar lá, vou dar um passo para trás na minha carreira para eu não me frustrar. Porque se eu chegar lá achando que eu já vou chegar na mesma posição que eu tenho hoje, trabalhando num escritório, gerenciando uma equipe, não funciona dessa forma de maneira geral, né? Claro que existem as exceções, mas a gente precisa estar alinhado ali na sua frustração, que isso faz parte do seu processo de desenvolvimento. Eu lembrei de um ponto aqui, que é muito que a gente vê muito pessoal trabalhando de Uber Eats, de Uber, e precisa
precisa da carteira australiana para carregar pessoas, que eu sei, né? Então isso também é importante você se informar o que você precisa, né, para chegar lá. Eu não vou chegar lá e sou Uber aqui, vou conseguir ser Uber lá só com a carteira brasileira. Eu falo isso porque meu pai passou por esse trâmite de tirar a carteira australiana. Então é um ponto importante, né? Às vezes você tem que ter uma realidade, gente. Eu acho que o maior passo do intercâmbio é planejamento, igual a Bárbara falou em outro vídeo, e a realidade. Você tem que saber que nem tudo são flores. Vai ter momentos que você vai querer chorar, vai ter momentos que você vai querer largar tudo e voltar pro seu país, porque você vai estar saindo total. Eu tô falando isso, gente, porque eu sei que eu vou sentir isso, eu vejo meu pai passando isso. Zona de conforto, você tá saindo da sua zona de conforto, sua casa, seus amigos, você liga ali, você não tem 13 horas de fuso de diferença do seu ambiente de trabalho, que você já está acostumado, você está saindo totalmente. Então, eu acho que é pôr o pé no chão, sair um pouco das nuvens e pensar o que eu vou fazer lá e a realidade. Então, acho que conversar com o Caio, conversar com outros intercambistas também, né? Claro. Vocês indicam algum intercambista, assim, liga pra Ingrid que tá lá, pra você saber um pouquinho da realidade dela, liga pro Carlos, que é meu pai, liga pra ele. Porque o meu pai, isso é um tópico para outro vídeo, mas meu pai foi muito mais velho para a Austrália. Meu pai tem 3 anos, meu pai tá com 48, se eu não me engano, ele tá com 48 anos, então ele foi muito mais velho para lá. Então acho que é saber a realidade, se você quer dar espaço para trás e se vale a pena mesmo. Não, isso é super legal, e uma coisa que a gente faz também quando você chega lá na Austrália, você tem a nossa reunião de welcome, onde você conhece já outras pessoas ali, que estão vindo de outros lugares do mundo, que vão viver a mesma experiência que você, e você tem uma semana inteira de treinamentos. Então você vai ter uma semana para você aprender a ser garçom, como é que você trabalha como cleaner, que são coisas muito diferentes. Aqui no Brasil a gente liga a mangueira e esfrega tudo, na Austrália não funciona dessa forma. Então todos esses treinamentos, essa vivência de poder trocar experiência com outros intercambistas de outros lugares também, vocês vão ter localmente lá na Austrália, que vai ajudar você a desenvolver e se identificar com as áreas que você acha que é legal. Você tá vendo, né? Então, você precisa o quê? Do Kaique na sua vida. Você precisa da Bárbara na sua vida. Eu vou para um lugar, do outro lugar do mundo, que eu não sei nada disso, gente. Sem esse apoio, então eu vou deixar os contatos dele, mais alguma coisa que a gente pode falar sobre o trabalho. Não, eu acho que é isso, e muito aberto mesmo, eu acho que faz parte da experiência, começar, igual o Kaique falou, a gente vai de degrau em degrau, e é um crescimento muito grande, é uma oportunidade única, e ter pessoas que vão te ajudar e te auxiliar e te passar uma tranquilidade, porque a gente tem muito caso, você tem o seu pai, mas a gente tem muito caso de pessoa que não conhece ninguém, não tenho ninguém, e aí como é que faz? E eu acho que esse é o maior medo, assim, sabe? De ir total. Gente, eu sempre tive, eu sou uma pessoa medrosa, eu não tenho vergonha de admitir isso, eu saio da zona de conforto, é muito difícil. Então, assim, eu tô indo pra um pouquinho de zona de conforto. É seu pai. Gente, eu não moro com meu pai, eu tô até com vergonha de falar, tem mais de 15 anos que eu não moro com meu pai. Então, você imagina como vai ser a adaptação de morar com meu pai em outro lugar do mundo, com uma outra cultura. Então, eu sei que a gente vai ter que ter uns ajustes, né, nas arestas ali, porque eu tô acostumada a morar com minha mãe e com minha irmã. Entendeu? Que é, pra mim, a zona de conforto. Então, eu já estou saindo, né? Apesar de ter uma segurança lá, pra mim é sair da zona de conforto totalmente. Então, gente, muito obrigada por assistir esse vídeo. Eu acho que deu muita informação, muita clareza sobre o que é essa diferença do intercâmbio do estudo pro intercâmbio do trabalho. Vou deixar novamente os contatos do Kaique e da Bárbara aqui embaixo. Todos, redes sociais, telefone. Marca horário, paga? Não paga, gente. Você tá em qualquer lugar do Brasil, quer bater um papo, tá pensando em viajar, já marca com eles que, ó, com uma hora o Kaique consegue esclarecer tudo. Eu tô te falando isso porque eu indiquei uma amiga minha, ela veio e falou assim, gente, uma hora o Kaique esclareceu tudo, eu tava cheia de dúvida. Isso que eu já tinha tirado várias dúvidas com ela, porque eu já tinha algumas prévias, e ela conseguiu ajudar. Então, curte, se você gostou, curte o vídeo, se inscreva no canal e fica aguardando para o nosso próximo vídeo sobre o intercâmbio.